Boa noite, geração 7. Estamos ao vivo já. Começamos aqui a nossa live. São exatamente 20 horas e 31 minutos. Prepara aí o seu chocolate quente, sua sopinha, que o tema hoje vai ser demais. Deixa eu liberar os microfones aqui. E nós vamos já dar uma boa noite para todos aqui. Mas antes eu queria chamar o Isaac Mendonça, que está aqui ao meu lado, para fazer uma oração aqui com a gente. Querido Deus, amantíssimo Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, porque estamos aqui em tão boas circunstâncias para abrir Sua palavra e aprender mais e mais sobre Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a Sua palavra. E obrigado, Pai, porque ela não tem fim, ela é um objeto de conhecimento inestimável, Pai. Muito obrigado por isso, porque a cada dia mais nós aprendemos muito mais para poder edificar a nossa vida. Entregamos nosso dia, nossa noite, na verdade, em Suas mãos, essa live também em Suas mãos. Que o Senhor Santo Espírito esteja conosco, iluminando a nossa mente, para que possamos entender a mensagem de hoje, um tema muito legal, muito produtivo para a nossa vida. Que as pessoas ao assistirem possam se sentir tocadas pelo Seu Santo Espírito. E eu peço de uma maneira especial também que o Senhor venha enviar Seus santos anjos para nos proteger e repreender o inimigo para longe de nós, Pai. Por favor, fique conosco e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha! Bom, seja muito bem-vindo, você que já está online com a gente aqui. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Dá um oi aí pra gente saber que você está por aqui, tá bom? Também você que vai assistir essa live, talvez no domingo, no sábado, na segunda, na terça, durante a semana, seja muito bem-vindo. Essa é a live das mulheres aqui, né? A gente fala que é a live das varoas, com participação especial do Jean, o varão ali, ele que conduz tudo aqui. Eu queria falar rapidamente quem já está com a gente aqui, quem já chegou primeiro aqui, que comentou, foi a Andreina, que está ali também participando. Ela fica nos bastidores e fica aqui também. Ela não para. Nossa querida Índia, diretamente de Parintins. É isso aí. Temos também a Rosinalva, que entrou desejando aqui uma boa noite e também um feliz sábado. Que Deus abençoe você, Rosinalva, rainha das guloseimas. Feliz sábado para você também, para o Márcio. Que Deus abençoe aí você e a sua vida, tá bom? A querida amiga Luísa Antonângelo também tá com a gente aqui já. Desejou uma boa noite. Ela também pediu aqui embaixo orações, né? Por ela, por todos da família dela também. Ela me encontrou hoje, pediu orações e eu ia reforçar esse pedido de oração aqui também. Que Deus possa abençoar a Luísa, toda a sua família, seus filhos, irmãos, tá bom? Que Deus abençoe. A querida Juju Lemos, mãe da Soninha Lemos, que está ali com a gente, sentadinha ali. Ela é a nossa ouvinte número 1. Tá sempre participando com a gente aqui, comentando. Dona daquele chá maravilhoso que sempre manda hoje. Foi diferente, ela mandou um chocolatinho. Vocês estão vendo as xícaras das mulheres aí? Já estou na segunda xícara. Dá pra ver que a xícara da Camila está melada ali de chocolate, né? Um chocolate grosso, diferente. Quase um mingauzinho assim, bem gostoso, diferente. Que Deus abençoe Juju, que Deus abençoe Soninha. Nossa querida amiga Rosa Mires também tá aqui. Uma boa noite também pra você, Rosa Mires. Rosane Brás, feliz sábado, Rosane Brás, pra você, pra sua filha e toda a sua família, tá bom? Bom, eu vou falar rapidamente aqui do nosso tema. Boa noite pra todos vocês aí. Camila, fala um oi. Oi, Ismael. Oi. Oi, gente. Oi, ouvintes, né? Oi, ouvintes. Telespectadores. Gostaram, né? E aí, gente, tudo bem com vocês? Já sabe, né? Você também faz parte desse estudo maravilhoso. Você que já tá aí com a gente já desde tempos. Já quantos anos? Jean! Ela meninos! do nada, assim, lembrei do nada. Pensamentos. Lembrou o que, Camila? 2 anos. Tem 2 anos de live? Olha. Na próxima? Dia 19 de junho. Então, é semana que vem. 19 de Tô junho. achando que já é hoje, Fala em Rosinalva. secreto depois. É porque eu pensei que era 9, mas aí eu lembrei 19. Então é próxima sexta-feira, aniversário, 2 anos, geração 7. Isso, Merece um geração. bolinho aqui, Vado. Direito Viu? a bolos, Já falei agora, porque bexigas. senão eu vou esquecer.
Então tá bom. Alô, Não? Messias, alô, Soninha, vocês que preparam aquele bolo maravilhoso de banana. Já sabe. Então você que tá em casa, já compartilha aí. Já compartilha a live de hoje, compartilha nos grupos que você tem no Facebook, compartilha nos grupos que você tem também no WhatsApp. E também compartilha aí no seu Facebook, aí na timeline. Isso aí. Kátia Mendonça, dá um oi, boa noite aí pra todos. Boa noite a todos. Estarei aqui com certeza sexta-feira que vem para comer o bolo, viu? Eu acho que vai cair no domingo, viu? Não sei não. Para participar dessa comemoração aí especial. Privilégio, né? Comemoração. Que Deus nos abençoe. Que vocês possam se sentir abençoados, né, com essa live de hoje, né? Com um assunto que é muito interessante. Acredito que todos vão gostar. Bacana, a gente pode bolar umas coisas de uns testemunhos, coisas legais, pessoas que já passaram aqui. E como tudo começou, dá pra gente, de repente, postar até alguma coisa antes aí, né, Jean? Durante a semana, umas fotos. Tem umas fotos lá da rádio Eclusa. Bacana, vamos pensar em algo. Soninha, dá uma boa noite aí pro pessoal também. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo, que bom ter você aqui, Soninha. Oi, Andy. Boa noite, pessoal. Peraí, seu microfone já está desligado aí, vê aí pra mim. Você tem... Tá ligando? Ah, Agora é foi. um mau contato mesmo no cabo. E aí, Patrocínio- pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Feliz sábado pra quem é sabatista. Feliz sexta-feira. Feliz sexta-feira pra quem não é. E é isso. É isso aí. Andy com seu batom 72 Você horas. viu? Né, de duração. Hoje eu tô muito metida. Isso é uma varoa Eu tô chique. muito metida. Combinando com o fone dela. Aí a sogra vai e dá um batom cor de boca. Ela gosta de batom. A sogra nunca acerta. Eu gostei dele. Eu gostei. Eu tava Não, com ele. bonito. Depois eu cheguei na Camila e eu vi. Nossa, eu vou tentar esse daqui. Aí eu testei o dela e fiquei com ele. E o Isaac só sorrisos ali, o varão. Bom, o Isaac vai arrumando aqui rapidinho o microfone da Camila. Enquanto eu vou falar do nosso tema de hoje. E o tema de hoje é 5 lições que podemos aprender no deserto. Você já passou pelo deserto? Já viajou aí para os países árabes aí? Já passou naquele deserto terrível? Ou de repente algum deserto mesmo em outro lugar? No Peru, sei lá, tem um monte de deserto para todo lugar. Aonde? Argentina? Aqui perto, você que já teve a oportunidade de viajar. Fala aí, Kátia, no microfone que eu não tô te ouvindo. Aonde? Qual deserto, Kátia? Você já passou? Deserto do Atacama, não é? Na Argentina? Alguém me corrige se eu estiver errado. É isso mesmo, Varão? Tem o de Nazca também, Ou né? no Chile, não sei. Qualquer Tem o de deserto Nazca lá no Peru. Ai, é meu sonho ir pra Machu Picchu. se controla. Qualquer deserto que você tenha passado, hoje, o tema de hoje fala exatamente sobre isso. 5 lições que aprendemos no deserto. Olha só, várias pessoas já na Bíblia passaram tempo no deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Algumas épocas da vida são como um deserto, um lugar seco e quente, sem muita vida, difícil de suportar. Entretanto, enfrentando dificuldades e temos pouco alívio, certo? É isso mesmo. No entanto, nesse tempo de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar a nossa vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E eu passo a palavra então para o vaso Jean Carlos, que tá bonito demais com essa Rapaz, barba. mas Dá uma esse viradinha, dá uma viradinha assim, vaso, pro pessoal Uma viradinha de um dá aquela lado. conferida. Wolverine. Tudo isso é pra amanhã. Magrão, 12 dias dos o namorados. Wolverine. Dos namorados, né? Rosinalva. Tá chique com essa gola aí, Pois ó. é, né? Muito bem, muito bem. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz sábado para você. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa se inclinar sobre você, sobre a sua família. Dia dos namorados, né, Kátia? Para você que está enamorado, parabéns, né? Você que é noivo, que é casado, que está namorando. Que Deus aí possa abençoá-los, abençoar a relação de vocês cada vez mais. Quando nós fazemos aqui a nossa live, a gente sempre tem o cuidado e o carinho de estar intercedendo, de estarmos orando uns pelos outros. E nesses últimos dias nós estivemos orando pela Digenilda, pela família dela. Infelizmente o irmão dela veio a falecer essa semana. Então nós aqui da Geração 7 queremos deixar aqui um grande abraço para a Digenilda. A nossa oração é que
as promessas de Jesus Cristo na sua vida, minha irmã, sejam cada vez uma realidade, que Deus aí possa confortá-los, consolá-los e fortalecê-los em meio a esse momento extremamente doloroso, tá? Então, os nossos mais sinceros sentimentos. 5 lições que podemos aprender no deserto. E quando a gente fala de deserto, eu até fui aqui no dicionário, quando se trata da palavra deserto na Bíblia, o assunto sempre é lembrado como provação, período de profunda reflexão, dúvidas ou ainda a espera de uma confirmação por parte de Deus sobre tomar alguma decisão, né? Então, sempre que nós trabalhamos com a palavra deserto, né, na Bíblia, claro que existe o deserto literal, mas em alguns aspectos, né, muitas vezes é comum você falar, poxa, a Camila está passando por um deserto, né? A Camila está passando pelo vale, e isso tem a ver com uma condição, seja ela emocional, seja ela financeira, material, não importa, né? Mas é uma situação onde a provação ela é uma realidade. Nessa noite, nós gostaríamos de conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão do deserto na vida do ser humano, em termos de provação, em termos de dificuldade. E o que a Bíblia pode nos ensinar em meio a esses momentos que muitas vezes, quase sempre, nos provoca angústia, sofrimento, lágrimas e às vezes até mesmo, irmã Sônia, falta de esperança, né? E quem aqui nunca passou pelo seu deserto? Mas louvado seja Deus, porque nessa noite a palavra de Deus, Rosa, ela vai ser aberta aonde nós podemos aprender através de exemplos de pessoas do passado a como vivenciarmos, a como nos comportarmos, a como passarmos pelos nossos desertos hoje. Irmã Kátia, primeira lição que nós aprendemos no deserto nessa noite. Deuteronômio 8, de 2 a 4. Olha, gente, é um costume assim, né? A gente esquece. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Primeira lição que nós vamos conversar nessa noite, que a palavra de Deus nos apresenta, é que no deserto, irmã Sônia, nós podemos aprender a depender, não de boca, mas de experiência. Sabe aquele papo que Jó disse, né? Com ouvidos eu te conhecia, mas agora os meus olhos, né? Agora te veem, literalmente. Dependência de Deus, irmã Kátia. Deuteronômio 8, 2 a 4, o que diz pra gente lá, por favor? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Que coisa tremenda, né, irmã Kátia? Aqui nós estamos lendo um relato do povo de Israel no deserto. 40 anos, né? 40 anos andando no deserto. Diz que o pão não faltou. Em outro texto diz que as sandálias não se acabaram, as roupas não se envelheceram. Na minha tradução diz que os pés dessas pessoas não incharam, nem tampouco criou bolhas. Você consegue imaginar 40 anos com o mesmo calçado e ele não se acabar
a roupa não acabar, E numa condição adversa, né? Porque totalmente adversa. No deserto, quando é dia, o sol é escaldante, aquela falta de chuva, aquele chão arenoso, né? E aquilo poderia desgastar muito fácil o solado do sapato. À noite, aquele frio imenso, né? Aquela condição de frio. Abaixo de zero. E assim, isso poderia degradar muito rápido os sapatos, as roupas, A saúde, a né, Kátia? saúde, né? Mas a gente vê Deus colocando durante o dia uma nuvem, como se fosse um ar-condicionado ambulante, né? Ficava em cima Sobre o povo. sobre o povo de Israel, temperatura amena. À noite, essa Aquela nuvem se coisa. transformava em uma nuvem de fogo. Ou seja, Camila, à noite, esse frio que ficava ao redor não era uma realidade ali, no arraial de Israel. Proteção e cuidado de Deus. Deus pensou nos mínimos detalhes. Os né, animais, deserto é lugar de escorpião, de serpentes, mas nós não temos, né? O único relato que se tem de serpentes foi uma permissão de Deus por conta da rebeldia, porque as serpentes sempre tiveram no deserto. É o habitat, mas Foi a quando Jesus tirou proteção, o cuidado. Quando eles não quiseram a bênção, né? Jesus falou, tudo bem. E aí, realmente, as serpentes que estavam naquele lugar todo o tempo Se manifestaram. se manifestaram. Né? Agora, Kátia, só para você complementar, trazendo para nós hoje, Kátia, isso aqui é um deserto literal, aonde o povo de Israel passou e vislumbraram o cuidado, a proteção de Deus. Hoje, irmã Kátia, para nós, para muitos que podem estar hoje passando por um deserto, seja ele emocional, afetivo, físico, espiritual, o que nós podemos aprender? O mesmo Deus que cuidou do passado é o mesmo Deus de hoje? Muda? E é o mesmo Deus a ponto de cuidar dos mínimos detalhes da nossa vida também. Como ele cuidou lá no deserto, né? Inclusive das questões sanitárias daquele povo, né? Algumas orientações que hoje em dia a gente usa ainda, né? Então, assim, Deus ele se mostra na nossa vida de uma forma tão especial naqueles momentos mais adversos da nossa vida, em que a gente está passando por uma situação, às vezes, tão desesperadora, né? Que você olha para um lado, aquele calor escaldante, vamos colocar assim, numa figura, numa linguagem uma figura de linguagem, né? Você olha para um lado, aquele sol escaldante, para o outro lado, aquela noite fria. Você não enxerga nada, mas você não percebe que Deus está ali a todo momento, mandando aquela nuvem, né? mandando aquela coluna de fogo, te tirando muitas vezes do deserto, te dando acolhida. Então, assim, muitas vezes isso aconteceu na minha vida, no momento de mais tristeza, em que eu não conseguia, como se a oração não passasse desse teto, né? E de repente vinha aquela sensação de paz no meu coração, porque Deus estava ali ao redor cuidando da situação, né? Então, precisa olhar também com os olhos da fé. E eu vou até pedir para a Andy ler aqui. Andy, o primeiro parágrafo é: no deserto não há comida, só para a gente ilustrar o que a Kátia falou agora. No deserto não há No comida. deserto não há comida nem água, sombra nem abrigo. O deserto é deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento vem de Deus. Ele providenciou o maná e a água onde não havia nada. Ninguém passou fome, Deus cuidou do seu povo. Amém. É interessante, né? Porque você perguntou, né? Esse Deus, ele é o Deus de hoje? Muitas pessoas, elas se perguntam, né? Ué, o Deus do Velho Testamento não parece o Deus do Novo Testamento. Um Deus tão amoroso, tão... Sabe? Aqui a gente vê humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Gente, como foi que o pessoal saiu do Egito
O pessoal nem reconhecia que Deus era Deus, mesmo com tanta maravilha que Deus mostrava para eles, mesmo dando o maná, mesmo não deixando eles passarem frio, calor, mesmo assim, eles ainda ficavam naquele estado de egoísmo, né, de só pensar em si. Por que você perguntavam para Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha isso, lá a gente tinha aquilo. Então, realmente, era preciso que essas coisas acontecessem. A gente vê no começo da história, né, de Moisés, era para eles terem ficado apenas 40 dias vagando. Mas pela desobediência, por quererem tomar o lugar de Deus, né, por não dependerem de Deus, foram obrigados a ficarem 40 anos vagando pelo deserto. Interessante que essa mesma oscilação, Andy, a gente vê nos dias de hoje. Isso que eu ia falar. Uma coisa é fato. Você depende completamente de Deus. Nós aqui dependemos completamente de Deus. Fato, ponto. Mas, assim como disse a Camila, muitas vezes em circunstâncias normais, irmã Sônia, a gente começa a se achar o último biscoito, porque eu sou carioca, o último biscoito a última do pacote. Coca-Cola do deserto. Né? A gente começa a achar, Kátia, que a gente é... E aí, Varuinha? Qual é a A diferença gente é do bom biscoito e da bastante. Eu não bolacha? preciso disso, seguir regras. Pra quê? Eu posso ser liberto, fazer tudo que eu quero. Na verdade, de alguma forma, a gente não é liberto. A gente tem que seguir regras. Principalmente porque a gente está em comunidade, né? E o nosso manual mostra de como a gente viver bem. Então, pra gente viver bem, pra gente ser feliz, a gente precisa viver o que a Bíblia fala. E é interessante que essas mesmas pessoas que falam que não precisa seguir regras, elas ditam as regras delas. É verdade. Mas aqui nessa lição do deserto, Deus queria ensinar para o povo dele a questão da dependência de Deus, né? Da dependência de Deus para os cuidados do povo. E precisava ser humilhado, como diz o texto aqui, né? Precisava se esvaziar daquela condição de eu posso, eu faço, eu não preciso de ninguém. Precisava entender que Deus era Deus e que Deus estava guiando eles, né? E você falou uma coisa capital, dependência de Deus. Porque muitas vezes, irmã Sônia, eu posso colocar minha confiança em coisas boas. Posso colocar minha confiança na minha família, no meu emprego, na minha profissão. Coisas boas. Mas quando você vai lá em João, capítulo 15, versículo 5, olha só, Jesus fala assim, ó, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. Ou seja, todas essas coisas, por melhores que sejam, Cátias, são coisas falíveis. Em algum momento, a sua família pode te abandonar. Pode. Em algum momento, a sua profissão pode deixar de existir. Em algum momento, o seu carro bacana, a sua casa bacana, pode vir a se perder. A sua saúde se esvair. E aí? Quando nada mais parece fazer sentido, quando tudo cai, em quem ou o que você tem colocado a sua confiança? Filipenses 4,13, Camila, fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece, Rosa, é o Senhor Jesus Amém. Cristo. Glória a Deus Amém. por isso. E o povo de Israel, com toda a dificuldade, irmã Kátia, teve que aprender. Porque, Camila, quando tudo estava bem, que maravilha, Glória né? a Deus. Esqueci. Aí quando vinha a aprovação, porque o ser humano, infelizmente, é assim, cara. Porque no Egito eu comia carne, aqui eu não como carne, eu tenho que comer. E Deus estava provendo o alimento para eles. E eles eram escravos no Egito. É interessante também que Deus ele quer nos dar lições, né? E por isso ele nos permite passar pelo deserto. Todo ser humano, todos nós, em algum momento, passamos mais de um deserto na vida. Só que no Egito eles tinham carne. Lá no deserto eles puderam provar do maná, Então, que ninguém glória. até hoje teve Amém. esse privilégio.
Olha a condição. E sabe de uma coisa, irmã Sônia? No deserto, você descobre que todas as coisas que você confia falham. Porque deserto é deserto, Camila. Uma hora o combustível acaba, não tem posto. Uma hora a água do cantil seca, não tem água. É no deserto que a gente vê milagres acontecendo. Então, o deserto é positivo, né? E tem uma coisa, Jean, que me ocorreu agora. Muitas vezes Deus está mandando socorro lá no deserto, na sua vida, na sua provação. Deus está mandando. Mas não é aquilo que você esperava. Não era a resposta que você esperava. Mas Deus sabe o que é melhor para você. É verdade. E você não aceita aquela Você vai continuar no aquela deserto, igual o pessoal. E aí você ainda culpa Deus. Deus, Não você não é? está me Você vai ouvindo. ficar aí por mais Você um não tá tempo. me ouvindo. Meu filho, desculpa, mas você vai ficar aí mais vagando aí mais por alguns... Agora, quando você se permite, Camila, no deserto, contemplar o sobrenatural de Deus, é algo maravilhoso. Eu não sei você, né? Mas já teve situações em que eu me encontrava no meu deserto, seja ele emocional, espiritual, e quando eu me permiti, irmã Sônia, depender totalmente de Deus, quando eu me permiti contemplar o sobrenatural de Deus, Kátia, é coisa para glorificar. Nós poderíamos aqui ficar a noite inteira testemunhando para vocês de verdadeiros milagres. Amém. Mas como disse a Kátia, nem sempre, Rosinalva, foi como eu quis. Nem sempre foi como eu planejei. Mas foi o melhor. Sabe por quê? Amém. Porque Deus não dá para você o que você merece. Porque você merece a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele dá aquilo que você precisa. Glória a Deus por isso. E é por isso que... Primeira lição que nós aprendemos, irmã Sônia, que depender de Deus nos promove a nos tornarmos mais fortes, mais sábios, mais felizes. Amém. Esse tema, Gia, quando você mandou, eu achei magnífico, assim, tremendo. No deserto, a gente tem vida, a gente também tem morte. No deserto você tem salvação ou você tem perdição. Depende de como você vai encarar. O mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. Tudo depende da forma como você passa pelo deserto, né? Exatamente. Em quem você vai confiar, né? Vai aprender a depender de quem? É o que você falou. A gente vai confiar em quê? Nas coisas que a gente conquistou, na gente mesmo, ou aprender a depender de Deus. Desculpa, cara. Ismael, está em suas mãos. Você pode passar pelo deserto sozinho, ou você pode passar pelo deserto tendo a pessoa maravilhosa de Jesus. É verdade, né, Jean? Porque vocês estão falando aí, tem várias dicas, né, do povo de Israel. Na verdade, eles tinham a presença de Deus, mas muitas vezes muitos foram rebeldes e muitos preferiram seguir suas próprias vontades, né? Preferiram fazer do seu jeito, foram teimosos. E você vê toda a história de Israel, o sofrimento que o povo passou, e nem era para eles passarem por todo aquele deserto, né? Era para as coisas ser muito mais fácil. E Deus ainda era muito bondoso. Então, na verdade, a gente também passa diariamente por deserto, mas na verdade passa se a gente quiser também. Porque as dificuldades, elas também têm seu lado bom, né? Sempre quer nos ensinar alguma coisa. O pastor, ele costuma falar assim, que existe um mal bom. A gente fala, ué, mas como assim um mal bom? Não tem mal bom. necessário. Aí ele até citou aqui um outro dia, ele falando assim, foi bom Jesus ter morrido na cruz? A gente fala... Foi. Não, né? Porque ele sofreu. Mas foi bom porque ele, através disso, ele trouxe salvação e trouxe vida pra gente. Então, é um mal necessário. E muitas vezes o deserto, ele é um mal necessário. Tem as pessoas que, enquanto estão no bem bom, elas esquecem de Deus. E aí, quando chega na provação, ó Senhor! Mas aí tem as pessoas que, quando está no bem bom, elas se lembram de Jesus, legal. Mas quando chega lá no deserto, começa a amaldiçoar o nome de Deus. Começa a amaldiçoar a vida, começa a amaldiçoar quem está do lado. Gente, é difícil passar no deserto e como a Soninha falou, às vezes são mais de uma vez que a gente passa no deserto. E a gente vai continuar passando pelo deserto até a gente aprender. Porque a gente tem que entender que... eu acho que... Tá pegando? Acho que é o cabo. A gente tem que entender que há mal necessários na nossa vida.
Na verdade. Caminhou, às vezes a pessoa tá bem, de repente ela passa no deserto, ela lembra de Deus, né? Meio que, não sei se foi isso que eu entendi. Aí ela lembra, nossa, Senhor, tem misericórdia. Aí chama o Jean pra orar. Tem outras que amaldiçoam. Aí chama não sei o que e tal. Aí depois que tá no oásis, não sei, quando tá leve, né, Kátia? Depois que tá na Canaã, aí depois nem lembra mais que Deus existe, né? Uma coisa que nós temos que entender, né, Ismael, que o fato de você ter Jesus na sua vida, isso não impede que o deserto sobrevenha sobre você. No mundo tereis aflições, né? Quando eu te perguntei, você pode passar sozinho, você pode passar com Jesus, porque aonde Jesus está, há esperança. O sol vai esquentar, à noite a temperatura vai cair, mas a esperança. E quando você vai no Salmo 34, eu gosto muito do Salmo 34, por exemplo, né, fala aqui no versículo 17, fala assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Interessante que não são dos problemas, mas sim das angústias que os problemas causam. Percebe? Então, muitas vezes, o deserto, Kátia, ele tem um papel didático na vida do cristão. Ele vem para te refinar, ele vem para te purificar, ele vem para te fortalecer. É o que a gente vê muitas vezes na vida das pessoas. Tem pessoas que conseguem passar, né, pelo deserto, sair tranquilamente, mas tem pessoas que paralisam ali e não saem daquele deserto, né? A vida mina ali. Acabou. Tem gente que nunca sai de um luto. Tem gente que nunca consegue desenvolver a vida acadêmica. Tem gente que nunca consegue desenvolver a vida financeira, afetiva, né? A questão do trabalho. Porque são pessoas que paralisam ali, né? Diferente de uma pessoa que tenha confiança em Deus, que sabe que tudo está no controle de Deus, né? E o Isaac quer falar e eu não estou deixando ele falar. Eu quero ler um comentário aqui da Rosinalva. Muito interessante, ó. Eu venho enfrentando um deserto na minha vida, mas tenho aprendido a confiar 100% em Deus. Não é 99%, é 100% nele. Amém. Porque creio que tudo há um propósito. Amém. Deus seja louvado. Varão, eu queria só fazer um comentário, né? É interessante que algumas pessoas elas acabam passando por um deserto. E tem gente que passa a gostar tanto do deserto que acaba morando no deserto. Eu tinha um amigo que ele passou por umas dificuldades, e aí era na época que eu era bem mais novo, né? Quase adolescente, um pouco mais velho. Faz tempo. E ele foi preso, Vaso. E chegou um momento que ele acostumou tanto com aquela vida que ele não conseguia mais viver fora que foi o que desse a Cátia deserto. falou, né? A pessoa... Cara, ele passava 8 anos na cadeia e 1 mês, 2 meses fora. E aí, morar no deserto, Vaso, é complicado, né? E aí tudo isso passa pela falta de Jesus, né? A falta de Deus na vida. Então a primeira lição que nós aprendemos no deserto, irmã Sônia, é a dependência de Deus, né? E claro que isso aí passa pelo livre-arbítrio, Kátia. Né? Teve pessoas durante esses 40 anos que o povo de Israel passou pelo deserto que não aceitou a dependência de Deus, morreu sem aceitar a dependência de Deus. E teve pessoas que se permitiram e foram extremamente agraciados, foram extremamente abençoados, tiveram seus problemas, tiveram suas dificuldades, mas foram vencedores. Então, por mais difícil que esteja o seu momento hoje, busque a Jesus. Busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar e acredite, todas as outras coisas, sejam elas emocionais, afetivas, financeiras, lhe serão acrescentadas. Fala, Varão. Vaso, um comentário também aqui da nossa querida Rosa Mires. Ela disse que é difícil, o deserto é difícil, mas com Deus fica bem mais fácil. E ela disse que passou um ano bem difícil, mas Deus tem abençoado a vida dela. E aí o deserto se tornou suportável. Olha, né? Que coisa linda, Olha que né? bacana. Olha que coisa linda. São milagres invisíveis. São milagres, né? Você está na circunstância, mas não se permite ser vencida por essa circunstância, né? Porque existe o grande general, aquele que nunca perdeu uma batalha, Jesus Cristo, que vai à nossa frente. Temos aqui, chegou uma pessoa ilustre ali, Josi Regis, né? Amiga, que saudade de você! Tudo bem?
Você pode, cadê? Fala aqui, ó. Fica aqui pertinho. Ela tem aqui, que ó, dá mostrar o boa encharpe noite, pessoal. poderoso Boa noite, dela. pessoal, tudo bem? Olha só. Não o consegui look. chegar no horário, desculpa. Uma boa noite pra vocês, gente. Tá ótimo. Será que a gente não tema. consegue dar uma apertadinha aí e colocar esse microfone pra ela usando aí, Vaz, de repente, né? Já Participação. quer me colocar no deserto, já quer me apertar aqui, ó. É isso aí, seja bem-vindo, Geração 7, uma ótima noite de sexta-feira para você, um feliz sábado. Nessa noite nós estamos conversando aqui 5 lições que podemos aprender no deserto, né? E a primeira lição, Kátia Mendonça, que nós aprendemos aqui, é que no deserto, Camila Bimbati, você pode ter o privilégio de depender totalmente de Deus. O povo de Israel, claro que nem todos, mas houve uma dependência, o pão não faltou, o calçado não faltou, a roupa não faltou, o cuidado e a proteção não faltou, e Deus seja louvado porque na vida de cada uma de vocês aqui, né, em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, eu sou testemunha viva e ocular de que Deus tem sido Amém. maravilhoso, misericordioso na vida de cada uma de vocês. Já a gente está falando do deserto, a gente vai passar já para o próximo tópico, mas Jesus passou pelo deserto. Jesus teve o deserto dele. E ele não dependeu dele mesmo, ele dependeu do Pai. Sempre quando Satanás vinha e apresentava uma tentação, Olha o spoiler. Nós vamos falar sobre nós isso. vamos falar. Mas ele é... Gente, é que a gente vai passar Camila pro próximo. sendo Camila. Fala, Mas Cunha, é, pode falar, mas Tô é mexendo uma contigo. verdade, tadinho. Tadinha de mim. Mas é isso. Então, assim, se até Jesus passou pelo deserto, quem somos nós para não passar também, gente? É verdade. Tem uma situação, só para a gente finalizar, Josi, que eu gosto muito. É uma história assim, um tanto cria um impacto. É quando Abraão manda embora Agar, né, com o seu filho Ismael, e eles estão no deserto, né, irmã Sônia? Aquela mãe, aquele filho. E olha, Rosinalva, você pode ler essa história em Gênesis capítulo 21. E aí, Rosa, a água acabou. A água, o alimento. E aquela mãe agora entra em desespero. E a Bíblia diz que ela colocou o menino debaixo de um arbusto, né? Quem sabe ali protegendo o rosto, né? Criança ia morrer, não tinha água, não tinha mais alimento. E a mãe, para não ver a morte do filho, diz que ela se afastou a uma distância de um tiro de arco. Não sei quanto que dá, mas o arco ele alcança uma boa distância. E ela ficou ali de longe e começou a chorar. E em meio àquele deserto, Josi, disse que o anjo de Deus... Não, versículo 17. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe: Agar, o que é que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Kátia, Eu chorei quando eu li esse versículo. houve algum momento em sua vida, Kátia, que você clamou a Deus no meio do seu deserto e que Deus ali se movimentou de uma forma muito especial na sua vida? Não de uma só forma... uma vez, como várias vezes. Eu chorei, cheguei a um ponto, assim, uma fase muito difícil da minha vida. E eu realmente pude sentir a presença de Deus. Bem, Dizendo, calma, quieta teu coração. Então, assim, Deus ele se mostra muito presente, como a gente falou no outro tópico. Desde que você se coloque a ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Ele vai se mostrar, de alguma forma. é interessante, Josi, que diz que os olhos delas foram abertos e tinha um poço d'água. Ou seja, ela estava tão envolvida no seu deserto que ela não conseguia. Às vezes a dor é maior, né? O nosso sofrimento naquele momento se torna de uma natureza tão grande, que a gente não consegue enxergar à frente, né? A gente às vezes acha que não tem solução, que não vai conseguir passar por aquele momento, né? E de repente o Senhor vem ali com aquele modo maravilhoso dele e você consegue olhar por outros prismas, né? Eu imagino ela como uma mãe olhando o seu filho ali, sabendo que ia morrer. Gente, toda mãe sabe que a gente faz tudo pro filho, né? E que dor é essa? Já passei também por situações que a gente às vezes acha que não tem mais aonde mais ir. E você chega no limite e fala assim, agora foi o meu limite.
E aí o Senhor vem prover todas as coisas, né? Deus é Glórias a Deus Já por que isso. É interessante, só continuando, desculpa. E é interessante que Agar e o filho passaram por essa provação, logo após ela viu a água, e depois dessa provação, o Senhor abriu as portas da vida daquele menino que foi abençoado e hoje é uma grande nação, É né? verdade, né? Às vezes a gente precisa passar por algumas provas para a gente receber uma bênção maior. A bênção Muito sempre bom. é por completo, né? Deus ele atinge de uma forma completa. E eu lembro que quando eu estava numa fase assim, eu ia levantar, sempre trabalhei muito cedo e sempre trabalhei em Jaú. Então eu tinha que pegar o ônibus muito cedo. E eu trabalhava numa casa que dava para eu morava em uma casa que dava para ir até o ponto andando. E aí eu ia e sempre tinha um caminhão estacionado assim, às vezes era à noite ainda, de madrugada, e tinha uma frase, era um texto bíblico que eu não lembro mais o local dele aqui dentro da Bíblia, mas falava assim que Deus ele ia restituir tudo em dobro. Eu lia aquilo e eu passava, e às vezes eu passava ali chorando. Gente, isso é muito real. Muito real. Porque hoje eu posso dizer que eu sou abençoada por Deus em Amém. dobro. Amém. Em dobro. Então eu sou muito feliz. Não estou dizendo de riquezas financeiras, nada disso. Eu estou dizendo assim da paz, sabe? Da tranquilidade que a gente tem, do amor dos meus amigos, dos meus irmãos. Estou dizendo disso. Não é em questão de dinheiro. É questão da condição da vida. Você ter paz, tranquilidade. Hoje em dia isso custa muito, muito. Muito bom. Geração 7, seja bem-vindo. Quem nós temos aí, Dates? Por favor, Dates, estava cochilando. Aqui apareceu pra mim Rosimário Regis online. O famoso aqui com a gente. Barão. Barão. Né? Barão. Ezequiel Pereira Jatobá, ele tá em Natal Zé ainda. Cunhado! Tá acompanhando a gente lá de Natal. Tá lá com o Nanã, né? Hashtag volta Zé! Jo Regis, deve ser a sua cunhada. Cunhada aqui da Josi, A né? Luísa Antonângelo, né? A Juju tá assistindo a gente aqui também. Neuza Ferreira. Isso. A Lídia, sua tia, também entrou, viu? Ela entrou aqui que também, minha tia. Deixa eu ver bacana, mais né? fotos de. Fala, prima! Um beijo! Saudade. Já falaram da Saudade. Neuza Ferreira já. Neuza Ferreira. Neuzinha, querida. Muito bem, 5 lições que podemos aprender no deserto. Seja bem-vindo, essa é a live da Geração 7. Primeira lição que nós aprendemos nessa noite, Isaac Mendonça. No deserto você pode aprender a... Depender de Deus. Segunda coisa, Isaac. Descobrir o que é essencial. Descobrir o que é essencial. O deserto tem esse poder. Andy, Só um pouquinho. E às vezes nós mesmos fazemos o deserto na nossa vida, né? Porque às vezes a gente quer coisas que aquilo ali não é bom pra gente, aguenta aí. não é? Aguenta. Outra. Deixa a Andy. Amiga, bate aí. Nós somos um spoiler. Não. Deixa a Tejoso e Andy Camila no mesmo preparar lugar. o caminho pro comentário, né? Ela combinou com a Camila, viu, antes de vir pra cá. Não, Tejoso e Camila no mesmo Legal, lugar. mas segura aí, Júlio. Brincadeira, né? Segura aí. A Andy vai ler o texto bíblico. Mateus, não, a Soninha, desculpa, a irmã Soninha, Mateus 3 a 5, Soninha. Nos diz assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. É sensacional, né? Eu sou assim, não vou dizer fã, mas eu sou um grande admirador de João Batista. E foi o que veio à frente de Jesus, né? E aí me chama a atenção esse relato, porque diz que João Batista era um homem de hábitos extremamente simples para a época dele. Ele se vestia de forma
diferente dos costumes da época, né? A Bíblia diz que ele se vestia com roupas feitas de pelo de camelo. A alimentação que João Batista tinha era uma alimentação diferente dos fast foods da época. Mas apesar disso, irmã Sônia, o relato bíblico diz que não era ele que ia às cidades para pregar o evangelho, diz que as pessoas vinham até o deserto para ouvir a palavra de Deus. Se não era a roupa, se não era o linguajar, o que fazia a diferença na vida de João Batista? Lucas diz que ele era cheio do Espírito Santo. Exatamente. Relacionamento. Esse é todo o diferencial. Comunhão com Deus. Não a pessoa de João, mas a quem ele estava anunciando, né? E a serviço de quem ele estava, né? Ele se pôs dependente totalmente de Deus, né? Volta ao assunto da dependência de Deus. Exatamente, isso mesmo. Ele tirava tudo aquilo que poderia ofuscar Tirar o o olho dele. foco, E a visão dele, né? E ele se focava em Cristo, né? No mais importante. E isso era uma grande lição. Só não sei como é que eu iria comer gafanhoto, porque eu tenho medo de gafanhoto. Mas, assim, eu acho assim fantástica a história de João A gente Batista. traz para Melhor hoje. pular, né, Josi? Desculpa a brincadeirinha. A gente traz para hoje, Josi, e nós queremos tratar justamente sobre a simplicidade da vida, né? Que o texto é isso. O deserto ele tem essa proposta de nos mostrar realmente aquilo que é essencial. Agora você deu exemplo, Josi. Muitas vezes nós achamos que, né? O melhor carro, a melhor roupa, o melhor calçado. E de repente você está passando por um deserto e você percebe que essas coisas não têm poder. O que nós estamos passando agora na pandemia, né? Para que serve meus sapatos se não tem um casamento, onde ir? não tem festa, quase não tem um culto, sempre está fechada a igreja de vez em quando, né? Nossas roupas, aquela que era uma prioridade tão grande na nossa Que você vida. gastava o seu Até tempo, o seu dinheiro. tempo atrás, hoje você vê que isso aí não é tão precioso na sua vida, né? A pandemia veio que para é mudar algumas preciso hoje? pessoas. É ter que usavam vida. muito sapato. Você vê, né, que a ter pandemia saúde, é ter um deserto família. universal, né? É. Eu acho que é o deserto universal. Todo mundo tá passando junto. E aí a gente vê o que é realmente essencial. As prioridades, A né? família. Tá vendo Hoje- que é só isso. Hoje a gente... simplicidade. A vida, né? A vida, né? A vida, a família, a passar mais tempo, a colocar Jesus como centro da nossa vida. A gente aprendeu mais disso, né? O essencial, né, nesse momento é o amor, É o amor. né? É o amor ao próximo, é o amor ao meu irmão, né? Ao cuidado. E assim, João Batista, ele tinha tudo isso. Ele tinha amor, né? Ele queria que as pessoas se arrependessem. Tinha aquele aconchego, né? Chegava nele ali. É assim, Ele até falava o pecado da pessoa, mas era de um modo diferente. O olhar de João Sim. Batista não era um olhar acusador, né? Era um olhar de querer. e ele abandonou tudo para viver na simplicidade da vida dele, esvaziando-se do eu, né? Não, é Cristo que vive em mim, eu vou, né? Então, assim, tudo que eu quero, tudo que eu almejo, não é nada. A prioridade é Cristo. Quem de nós tem essa condição hoje de se humilhar, de se negar, né? Para seguir a Cristo, deixando, às vezes, a gente fala, o carro, a casa, mas quem não gostaria, né? De estar numa condição favorável, né? Então, assim, é um exercício de fé, né? A gente abandonar tudo aquilo para seguir, né? O amor de Deus, para levar as outras pessoas ao arrependimento, né? Nós não estamos dizendo que essas coisas não sejam boas. A questão é, Andy, É o valor quando que você dá para ela. isso, Aquele nosso foco de Jesus, né? o tempo que você gasta para alcançar essas coisas. Eu estava aqui até comentando com a irmã Sônia antes de nós começarmos nosso bate-papo, né? Uma caneca, essa aqui é uma caneca. Quantas vezes o seu filho ou a sua filha, de uma forma inocente, derrubou a sua caneca, quebrou a sua caneca, e você espanca a criança por uma coisa que é vidro, sendo que, né, às vezes a criança é inocente, tal. Eu estou dando um exemplo aqui, que muitas vezes nós colocamos nossas prioridades, Andy, em coisas que realmente, quando você está no deserto, você percebe que essas coisas não têm poder de salvação na sua vida. Somente Jesus. Por exemplo, Andy, nós estamos vivendo uma época que nós podemos, né,
Hoje, as pessoas estão só tentando sobreviver. Cada dia que amanhece, a minha oração para Deus é falar: Senhor, muito obrigado pelo milagre da vida. Porque o teu carro, a tua casa, o teu emprego, a tua beleza, o teu corpo não podem promover saúde para você. Não pode garantir vida e abundância. Somente a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Porque com Jesus, Kátia, com Jesus, ainda que aqui nesse mundo a sua vida venha se encerrar, mas a palavra de Deus nos traz, Camila, a certeza da vida eterna. Agora, sem Jesus, você corre o risco de perder a vida aqui e ainda perder a vida eterna. Então, João Batista traz para a gente, Ismael, claro, nós não estamos dizendo aqui, nem a palavra, nem Deus está pedindo isso, que todos sejam como João Batista, vão morar no meio do deserto. Não é isso. Você é uma pessoa inteligente, você está entendendo o que nós estamos falando. Nós estamos aqui discutindo que muitas vezes a provação na nossa vida nos leva, Josi, a descobrir aquilo que realmente é essencial. A Camila falou da família. Olha só, houve época que eu trabalhei tanto em minha vida, né, que na maioria dos aniversários dos meus filhos mais velhos eu não estive presente. Trabalhava em 2 empregos, plantão, saia de um plantão, entrava no outro, tal. E hoje a gente olha para trás, Kátia, e você fala: poxa vida, né? Passou tão rápido, nem Passou vi. tão rápido, né? Ou seja, muitas vezes, irmã Sônia, aquilo que é importante, a família, o esposo, a esposa, os filhos. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira lutando, almejando chegar na velhice, né? Falar assim: vou trabalhar agora para poder, quando eu chegar na velhice, eu descansar. Quando chega na velhice, você chega doente, debilitado, você não vai, ou morre antes e não consegue curtir, né, a vida. Como falam, né? Você passa a vida perdendo a saúde para ganhar dinheiro. No final, você gasta o dinheiro tentando recuperar a saúde. E assim, o interessante é aqui dessa condição de descobrir o essencial, né? Aqui tem mas então que descobrimos que muitas das coisas que achamos essencial são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que é realmente essencial é seguir Jesus. Então, assim, quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo. Né? João Batista, quando ele falava o que ele tinha que falar, muitas pessoas, quando leem até, né, os relatos na Bíblia, falam: nossa, que cara ignorante. Que cara ignorante. Mas ele fala, era um chacoalhão aquilo. Porque para muitas pessoas tem que falar: acorda, senão não acontece. É você e Deus. Entende? Então, assim, pra gente às vezes dar um passo pra frente, alguém precisa falar: acorda, vai. Porque quando João Batista falava raça de víbora, apontava o pecado, ele apresentava o arrependimento, ele apresentava o batismo, que era a representação de uma nova vida, ou seja, as pessoas, mudança de vida, transformação de vida total. Você não precisa ser aquela pessoa que você é a vida inteira. No deserto, a gente aprende, a gente evolui. A gente evolui. Por quê? Porque a gente aprende que o Espírito Santo, Deus está ali com a gente. E quando a gente tem a comunhão, quando a gente depende do Espírito Santo, a gente não é a mesma pessoa, não. Amém, por isso. E é justamente, Camila, que o comentário aqui fala assim, somente Deus dá sentido para a nossa vida, nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos toda a nossa vida em Jesus, encontramos paz, encontramos contentamento em todas as circunstâncias. Você já se sentiu abraçado por Jesus? Já se sentiu? Já se sentiu? Porque às vezes a gente está falando aqui, as pessoas falam assim: nossa, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Porque a gente fala assim: não, calma, tenha fé que você vai ouvir Deus falando com você. Peraí, eu nunca ouvi. Peraí, eu não consigo sentir. E realmente, quando a gente está no deserto, parece que você não ouve mesmo. Parece que você não sente nada. Parece que Jesus ficou mudinho, né?
Mas, gente, olha, eu sofri por muito tempo, né? Hoje eu me medico, né? Sou medicada com a transtorno de ansiedade generalizada. E eu me lembro que teve um dia que estava entrando em uma crise. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu estou bem? Por que isso está acontecendo comigo? Não estou entendendo. E aí começou. E aí, eu no celular lá, porque aí já dá insônia, já dá tudo, né? Aí peguei o celular, porque você não consegue dormir. Aí tinha uma música lá chamada Comigo, do Leonardo Gonçalves, né? Que fala, Cristo é meu pastor, nada, eu não temerei, tu estás comigo. Eu ouvi aquela música, o Ismael e a Alice estavam dormindo. Eu fiquei sozinha na madrugada ouvindo. Era umas 3 horas da manhã. Eu escutei, não sei quantas vezes escutei, que no outro dia eu já sabia cantar ela inteira. Enquanto eu chorava, enquanto o meu corpo ele se batia dentro de mim sozinho, porque é isso, não sei se alguém teve esse negócio. O corpo parece que cria a vida sozinho, porque sua cabeça está em um lugar, o corpo parece que é outro. E aí ele vai se acalmando, acalmando assim. Parece que um peso veio sobre mim assim, sabe? E aí eu falei, ai, Jesus, você me abraçou. Ah, que delícia. E aquela noite eu consegui dormir. Amém, né? Amém. Então, não desista não. A gente costuma falar que no deserto a gente procura respostas. E aí Jesus, ele tem 3 formas de responder, não é verdade? Que é o não, que é o sim e o espere um pouco. O não, eu acho que é até mais fácil de receber do que o espere um pouco, porque o não você já se contenta, né? Agora o espere um pouco, gente, é cruel, mas eu te digo que o espere um pouco vale a pena. Amém, por isso, né? E é interessante, Camila, que é o que você falou mesmo, assim, Deus nos abraça e Ele tem várias formas de se manifestar na nossa vida. Às vezes a gente espera o sobrenatural, algo assim extraordinário acontecer para de fato a gente falar, não, isso aqui foi o agir de Deus. Mas uma mão amiga é o agir de Deus. Uma família, um abraço, uma palavra, um carinho. Eu tenho uma amiga que uma vez a gente estava conversando e ela falando assim, nossa, eu estava tão triste, eu estava assim tão para baixo, espiritualmente mesmo falando. E ela se pegou a orar ali, fechou os olhos na casa dela e começou a orar. Quando ela abriu os olhos, o cachorrinho dela estava na frente dela, olhando para ela. E ela falou que naquele olhar do cachorrinho dela, ela falou assim, eu vi Deus ali. Porque me olhava de um jeito, assim, tão meigo, tão carinhoso, que ela fala, eu senti a paz de Deus ali, no olhar do meu cachorrinho. Então é preciso, às vezes, a gente estar atento a ver o agir de Deus. E ele se manifesta de N formas, né, na vida de cada um. Muito legal. 5 lições que podemos aprender no deserto. Primeira lição, depender de Deus. E o nosso comentário aqui diz que no deserto, as coisas em que confiamos falham. Então vemos como Deus é poderoso e descobrimos que Ele está no controle. Glórias a Deus por isso. Outra lição que você aprende no deserto é descobrir aquilo que realmente é essencial, aquilo que realmente tem importância, aquilo que realmente vale a pena. No deserto, Camila, você descobre que muitas das coisas que você acha essenciais são desnecessárias. Somente Deus dá sentido à minha vida e à sua vida. Somente Deus pode nos sustentar, mesmo nas horas mais difíceis. Terceira lição que nós aprendemos no deserto é vencer a tentação. E o texto para introduzirmos aí esse bate-papo, esse comentário, nós encontramos em Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Eu pedi para a Andy ler para a gente, por favor. A tentação de Jesus.
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe, então, o diabo: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Ou seja, Kátia Mendonça, no deserto nós somos confrontados com a realidade do pecado. Você pode chamar ela de Kátia Bimbate, tá? Ela tem Bimbate. Tem Bimbate. Essa aqui tem Bimbate. Multinomes. No deserto, nós somos confrontados com a realidade do pecado. E qual é a realidade do pecado? É a ansiedade, é a tristeza, é a decepção, é a frustração, é o medo, né? Não há lugar para esconder. Mas está em suas mãos a decisão: sucumbir ao pecado ou se colocar debaixo das condições de Jesus Cristo, né? Jesus sempre dizia, né? Está escrito. Né? Ele poderia dizer com a propriedade dele, mas ele sempre levava Satanás a palavra de Deus. Está escrito, né? Uma das condições que a gente vence a tentação é você ter o conhecimento da palavra. É verdade. Até porque o deserto, Kátia, ele nos desnuda. Ele mostra realmente quem nós somos. Ele mostra as nossas fragilidades, as nossas dependências. Então, é um local onde extremamente propício para você se abrir para Deus, para você se desvendar. Não é, irmã Sônia? Todos nós aqui... Para você lutar contra o inimigo, você tem que ter propriedade. Você tem que estar embasado na palavra. E vem através de Deus. Através né? de Deus. Então, no deserto... Quantas vezes, Andy, você já se viu ali debruçada ali aos pés de Jesus, no seu deserto, né? E você se quebra, e você se rasga, né? E aí, através do poder de Deus, por isso que Jesus dizia, está escrito, através da palavra de Deus, ele foi vencedor. E nós também, né, Josi? No nosso deserto, eu não sei por qual deserto você está passando nessa noite, eu não sei o que aflige a tua alma, eu não sei o que tem provocado medo, pânico, susto ou dor, mas nós aqui queremos convidar você nesse momento, assim como Jesus, a se voltar para a palavra de Deus, porque está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Tem uma condição que eu sempre levo na minha vida, né? Sempre quando eu estou nessa condição de desespero e passando por esse deserto, eu sempre busco as promessas de Deus na palavra. E sai mais forte do deserto. Posso me considerar vencedora. Amém. Porque é aqui que a gente busca e encontra o nosso alento. E às vezes o deserto continua na sua vida. Sim. Mas você tem um alento que você consegue passar para aquela aprovação. Fortalecida. De um modo que as pessoas te olham e falam assim, mas meu Deus, você não Como está é nessa que situação. Tá passando por isso? Você não está louvando. Você está rindo. Porque é diferente. E às vezes as coisas acontecem na sua vida e quando você está lá na frente, você olha e você fala, nossa, mas eu consegui passar por isso? Mas não foi eu sozinha, né? Nunca. Jesus estava ali do meu lado, como a Camila falou, estava ali me abraçando. E onde eu encontrei essa certeza? Na palavra, nas promessas, né? Eu até citei aqui outro dia, não sei se vocês lembram, mas foi feito um estudo com pessoas de 8 a 80 anos lá nos Estados Unidos, né? O efeito que a Bíblia causava na vida delas, né? E aí os dados foram surpreendentes, né? De 1 a 2 vezes por semana, as pessoas que liam a Bíblia de 1 a 2 vezes por semana, diz assim, quando você lê a Bíblia 1 vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas da sua vida. 3 vezes por semana, houve um sinal diferente, como se fosse um batimento cardíaco, tipo, bum, bum. Tá começando a viver. Algo aconteceu. O estudo mostrou que as pessoas tiveram um leve crescimento espiritual. 4 vezes por semana. Agora, quando você lê a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível, causando
um impacto poderoso na vida das pessoas. Dá uma olhada nos resultados nos próximos slides que eu vou falar agora. O sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva caíram 32%. A amargura em relacionamento entre pais, filhos e cônjuges caíram 40%. O alcoolismo, 57%. O sentimento de estagnação espiritual, não tenho vontade disso, Senhor, não tenho mais vontade de orar, não quero ir para a igreja, caiu 60%. O contato com a pornografia caiu 61%, ou seja, transformações. A pregação do evangelho aumenta 200% porque você confia na palavra de Deus. Então, aqui a gente vê, né, como é importante o contato com a palavra de Deus. Né? A gente já vê aqui o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, usou a palavra do Pai. Então, quando o Jean ele costuma falar que quando a gente abre a Bíblia, um milagre acontece. Não precisa ser exatamente para mim, não é verdade? Até porque não tem coisa mais, acho que mais nobre do que quando a gente intercede em oração por outra pessoa. Então, sempre quando a gente abre a Bíblia, a gente lê algo, Deus quer falar alguma coisa pra gente, ou é pra gente, ou a gente começa a lembrar de uma pessoa. Nossa, tal pessoa precisava ver isso. E é quando a gente compartilha o Evangelho de Deus, né? A gente leva a bênção até a pessoa, quando a gente é Jesus para as pessoas. É verdade. Tem um camarada na Bíblia que ele se tornou um especialista em desertos, né? Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo. E ele faz um breve resumo dos inúmeros desertos que ele enfrentou na vida dele em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o 27. Ele fala ali, no versículo 23, eu fui... Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigo de rios, perigos de salteadores, perigos da minha raça, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Então ele é um cara... Que vidinha top, hein? Né? Misericórdia. E aí, diante disso tudo, quando eu falo que ele se tornou um especialista, ele apresenta pra gente aqui o segredo de passar pelos desertos. Interessante, irmã Sônia, que nós estamos falando de um camarada que tinha um relacionamento com Deus íntimo, Paulo. Mas isso não impediu que os desertos sobrevissem sobre a vida dele. E aí você vai em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele fala: finalmente, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega, ele é uma realidade na vida do cristão. Então Paulo está dizendo, hoje, no dia bom, como disse a Camila, desenvolva um relacionamento com Deus, se aprofunde na oração, no estudo da palavra, né? Cante louvores a Deus, para que no dia mau você possa resistir, você possa permanecer firmes. E Jesus foi vencedor no deserto, por quê? Porque mesmo sendo Deus, ele mantinha um relacionamento com o Pai. É comum você ler nos evangelhos dizer que Jesus passou a noite inteira em oração, em comunhão, né? Quer dizer, por isso que ele foi vencedor no deserto. Quer ser vencedor no deserto? Desenvolva um relacionamento com Jesus. E aí? Privilégio, né? Antes de dormir hoje, trabalho de casa, conte para Jesus, fala: Senhor, me ajude, eu quero ser íntimo seu, quero ter um relacionamento pessoal contigo, eu quero viver a tua palavra na minha vida, eu quero que o teu poder seja uma realidade
para que na minha fraqueza eu possa glorificar e exaltar o seu santo nome. E queridos, isso não é mágica, isso não é macumba, isso é fé, isso é poder, isso é sobrenatural de Deus. E esse poder... O arrependimento também, né? Às vezes quando a gente pega para pedir perdão para Jesus, a gente pega de baseada, não é verdade? A gente fala, Senhor, perdoa os meus pecados. Jesus, Ele quer que você conte. Ele sabe quais são os seus pecados. Ele sabe muito bem o que é o seu ponto fraco. Mas Ele quer que você fale para que Ele possa tomar o controle, né, disso. É verdade. E quando isso acontece, né, Camila? Louvado seja Deus. O deserto ainda pode continuar, irmã Sônia. Mas vai passar por ele. Como Paulo passou, para que no final da vida dele ainda declarasse: combati o bom combate, completei a carreira, e eu tenho certeza, guardei a fé e tenho certeza que a coroa da vida eterna me aguarda, né? Fala, varão. Amém, Vaso. O coração Vaso. aí deu uma... Muito bom. O pessoal está participando aqui, Vaso. A Rosana Araújo. Eu não conhecia a Rosana conheço a Araújo Rosana também. Araújo. É sua amiga? Seja Que legal. bem-vindo. A Rosana Araújo está aqui participando com a gente. Beijo, Rosana. Que legal. Ela comentou o seguinte: com Deus as tribulações serão mais leves, pois Ele nos carrega no colo nas maiores dificuldades. Olha que bacana. A Rosinalva também fez um outro comentário aqui, ó. Quando estou a sofrer ou triste, atribulada, eu entro no meu quarto, fecho a porta. Opa, tem um negócio aí. Opa. Eu entro no meu quarto, fecho a porta, né? E digo agora eu e o Senhor. Contra a rapa toda, com tudo, né? Que ela tá passando aqui. A Rosinalva. Ela se tranca lá, diga eu e o Senhor. E ali derramo sobre ele a minha angústia e tribulações. E no final da oração sinto o abraço do Espírito Santo. Amém. Ela aprendeu a ter essa comunhão no momento das tribulações. É né? isso que Deus espera, é isso que Deus quer, sabe? Tem um versículo que eu gosto muito. Eu não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça, mas eu vou achar até, que Deus fala, né, que Ele habita no alto, mas Ele também habita com um contrito de espírito. Eu acho isso fantástico, Camila. Eu acho isso maravilhoso. Isso que a Rosinalva está... Saber que você não está só. Não está só. Isso que a Rosinalva está falando, isso é tremendo. E é isso, Kátia, que Deus espera da gente. Porque muitas vezes eu me aproximo de Deus com arrogância, com orgulho, né? Colocando diante da minha presença tudo aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. E o que Jesus está esperando unicamente, Ismael, é que eu saia correndo, lhe dê um abraço bem apertado e fale: Senhor, eu preciso de Ti. Mas Aí é volta isso que a ele questão quer, da né? dependência, né? Da dependência. Volta né, na questão da dependência, a primeira lição de hoje. É E verdade. às vezes eu quero depender de um ser humano, de um amigo, de alguém familiar. E às vezes eu não vou encontrar naquela pessoa o que eu preciso. Eu vou encontrar em Deus. É o vazio, né? Aquele vazio que só Deus Cada pode um vai preencher. ter que ter aquele seu deserto com Deus. A Rosinalva... Coisas que você precisa desenvolver isso para que possa ser resolvida É que a gente precisa desenvolver o relacionamento de pai e filho com Deus, né? O filho, quando ele é criança, ele depende totalmente, né? Alice para qualquer coisa, até para ir no banheiro, ela fala: mãe, eu quero ir no banheiro. Eu falo: filha, então vai. Né? É incrível, assim. Ela sabe que ela pode ir, mas ela deve falar para mim, sabe? Então, se a gente fizesse isso com Deus, né? Falar até as coisas mais... as coisas mais simples. Eu me lembro uma vez uma oração, a Alice tinha 2, 3 anos, a Alice fez: Senhor, obrigado pelos meus dedinhos, porque eu consigo comer manga com ele. Sabe? A gente tem que aprender mais com as crianças. A dependência, quando a gente consegue ter esse relacionamento com Deus, de pai e filho... Mas é filho com respeito, viu? Porque não é o respeito de pai e filho de hoje, não. Né? Que eu posso falar o que eu quiser pro meu pai, pá, não sei o quê, e bata... Não é isso, não. É relacionamento de pai e filho, que eu vou até ele, peço opinião, peço conselhos, ele vem, me dá, me corrige, Entende? Mas é isso. Verdade. O Isaac aqui me lembrou aqui qual é o texto, né, citado, tá grifado aqui, ó. Isaías 57... Versículo 15, fala assim: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo.
num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Amém. E quando a Rosinalva falou aí do quarto, me fez lembrar daquele filme Quarto de Guerra, não sei quantos aqui já assistiram, né? E é justamente isso, Deus quer que nós desenvolvemos com Ele um relacionamento íntimo, pessoal, e isso o deserto muitas vezes, Andy, nos proporciona. Quarto tópico dessa noite, 5 lições que nós aprendemos na Bíblia em relação ao deserto. Primeira lição, Isaac Mendonça. Depender de Deus. Depender de Deus. O Isaac. Segunda lição, mamãe do Isaac Mendonça. Descobrir o que é essencial. Quarta lição que nós aprendemos no deserto, mamãe do Isaac Mendonça. Vencer a tentação. Vou deixar ele falar o último. Isaac Mendonça agora. Agora a quarta, Quarta né? lição que nós aprendemos no Resolver deserto. nossos problemas. Resolver os nossos problemas. Porque muitas vezes nós estamos no deserto, Camila, por culpa nossa. Existem desertos que não eram para nós estarmos passando. Existem situações, eu gosto de dizer que nós estamos expostos a 2 tipos de mal. O mal natural. O que é o mal natural? É o terremoto, é o vendaval, é a pandemia que aconteceu, né? Isso independe do que você faça. É uma realidade. Agora existe aquele mal que é ocasionado pelas minhas atitudes. As consequências, né? As escolhas. E aqui nós temos que aprender, queridos, a resolvermos os nossos problemas. E aí a Camila Bimbate vai ler pra gente um relato de um camarada que, por não resolver um problema, por fugir, acabou se criando um deserto desnecessário na vida, né? E nós estamos falando de Elias e você... atribui a Deus, né? Atribui a Deus. Eita, e nós podemos ler esse relato em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 a 13. 1 Reis 19, versículo 9 a 13. Camila, por favor. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: "O que você faz aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte", disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Para contextualizar a história, depois você pode estar lendo, Rosinalva, é tremendo, esse é um relato tremendo, você encontra lá em 1 Reis 18, um pouquinho antes, né? Você vai lendo ali, 1 Reis 17, 16, devido à maldade da nação, Deus, através de Elias, profetizou que não iria chover sobre a terra durante 3 anos, né? E foi um caos, numa época onde a agricultura era sinônimo de riqueza, a seca tomou conta geral. Acabe, o rei de Israel, durante esse período, tentou encontrar Elias de qualquer forma para matá-lo, não conseguiu. 3 anos se passaram e agora Deus convoca novamente Elias. Elias agora lança um desafio em relação aos adoradores de Baal, que era um deus da época, né? Era o deus ali, né? Que se acreditavam que dava todas as coisas, o sustento. E 450 sacerdotes de Baal de um lado e somente Elias, sacerdote do Deus Altíssimo, do outro lado. E a proposta foi o seguinte: vamos erguer um altar aqui, corta-se um novilho, um boi, que seja, e o altar cujo fogo descer do céu e queimar o sacrifício, esse é
o Deus verdadeiro. E disse que durante todo o dia os sacerdotes de Baal cantaram, dançaram, se mutilaram, um verdadeiro show de horror, e nada aconteceu. Toda a nação de Israel ao pé do monte, até que chega a hora do sacrifício, 3 horas da tarde. Elias então se aproxima e Elias manda que molhe, encharque literalmente o altar que foi erguido com 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E pasme você, Rosa, o relato bíblico no capítulo 18 nos diz que o fogo desceu de uma forma tão sobrenatural que queimou o altar, queimou a oferta, lambeu aquela água toda que estava. Todo o povo glorificou, exaltou o nome de Deus. Uau, Camila, que homem sensacional, que homem fenomenal, que honra Deus proporcionou à vida de Elias. Se a história terminasse aí, que maravilha, né, irmã Sônia? Mas aí, Camila, disse que quando a mulher de Acabe, Jezabel, ficou sabendo, ela falou que não amanheceria o dia seguinte sem que Elias tivesse morto. Até porque os profetas dela tinham morrido, né? E aquele homem Elias esqueceu. que foi honrado por Deus, aquele homem que foi exaltado por Deus ali, foi um representante de Deus, Ficou com medo. deu, como diz na minha terra, meteu o pé, Deu linha na pipa. ralou peito, fugiu de uma mulher sem vergonha, safada, chinfrinha. Ou seja, Enfrentou Elias tantos ali, né? deixou de olhar para Deus, deixou de confiar em Deus. E aí se criou um deserto. Se ele tivesse se mantido firme no seu propósito, Deus teria dado ali, né? Total. Mas quando ele deixou de confiar em Deus, Camila, Elias se criou um deserto. E é justamente, queridos, sobre isso que nós queremos conversar agora. O deserto te dá uma oportunidade de você resolver os seus problemas. Sabe aquelas coisas, irmã Sônia, mal resolvidas? Existem pessoas que vivem um deserto de saúde. Sabe que não pode comer determinada coisa, insiste em comer e adoece. E agora se entope de remédio, gasta um dinheirão com aquilo. Existem pessoas que vivem um casamento bacana, mas em algum momento resolvem olhar para o lado. E agora cria-se um deserto, cria-se um problema em meio ao adultério. Sofre ela, sofre o cônjuge, sofre os filhos. Existem pessoas que parece que são especialistas em criar desertos, né, Kátia? Existem pessoas que estão vivendo uma vida maravilhosa. No primeiro tropeço, que machuca a unha do pé, Deus, você não existe, né? Abandona tudo. Então nós temos que tomar cuidado com essa condição, né? Porque às vezes a gente olha para essa história e fala, a gente está fadado a dizer, nossa, Elias era fraco. Mas como eu vivo hoje em dia, né? Às vezes com um pequeno probleminha já... o meu marido fala que, né, com conta-gotas a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? Elias tinha todo, como o Jean contou e contextualizou, ele tinha todos os motivos para... Ele teve as provas de que Deus era com ele o tempo todo, né? Mas em um deslize da parte dele, em um segundo talvez, ele começou a entrar numa confusão mental a ponto de achar que Deus não era mais com ele. Ele foi se esconder num lugar, né? E Deus, naquele momento, quando o texto vai falando aqui, surgiu um vento forte, chacoalhou as pedras, surgiu outras coisas ali, mas Deus estava naquela brisa suave. Muitas vezes a gente pensa que por a gente gritar, por a gente fazer, né, um rebuliço, por a gente talvez estar na igreja o tempo todo, a gente está ali, a gente vai... Não, muitas vezes Deus quer te encontrar ali no silêncio do teu quarto, naquele local, naquele momento, quando você abre o teu coração e diz assim, Deus, eu dependo de ti. Kátia, e isso é tremendo,
porque a gente vê aqui Deus levando Elias para o deserto. Exatamente. Elias criou o seu deserto, né? Surtou emocionalmente e naquela situação não tinha como resolver. E aí eu me emociono quando você vai no capítulo 19, no versículo 6 e 7, diz que Elias estava tão cansado e Elias dormiu, e diz que o anjo do Senhor foi lá com toda a educação, chamou, tinha um pãozinho na chapa, preparado, né, na pedra ali em brasa, uma jarra de água. Elias come. Nem se lembrou de Deus. Nem de Deus. Comeu e foi dormir de novo. E o anjo novamente de uma forma... Deus poderia ter falado, rapaz, você está me envergonhando. Largar pra né? lá. Você está me envergonhando, rapaz. Como é que você faz um negócio desse comigo? Eu sou o teu Deus, você... Mas a gente vê ali Deus com todo cuidado, todo carinho. Aí Deus fala assim, Elias, agora eu vou tirar você do teu deserto e eu vou levar você para o meu deserto. E quantas vezes, Kátia, na nossa vida, muitas vezes nós criamos um deserto tremendo e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não pode dar solução ali naquele deserto. Ele tira você daquela situação, leva você para uma outra situação onde você pode conseguir novamente vislumbrar eu o dou cuidado. graças a Deus, porque isso demonstra o quanto Deus nos conhece. Ele conhecia Elias. Ele sabia que Quanto Elias... a gente é importante para Deus, né? O cuidado, a preocupação de Deus. Ali. E ele conhecia o coração de Elias. Ele sabia que ele tinha que fazer daquela forma. Elias era instável. No mesmo momento que ele estava lá no auge, de repente ele caiu, entrou em depressão ali naquele canto dele. Pediu para morrer. Pediu para morrer. Então, assim, como Deus conhece o nosso coração. Foi lá e cuidou de tudo, aconchegou Elias novamente, falou, vem cá, meu filho, você não tá sozinho. Eu acho bonito, na meditação que a gente lê todo dia, eu e a Alice, esse mês a gente está lendo sobre a coragem, né, a luta. E aí, a primeira meditação do mês falou sobre os nossos problemas, resolver os nossos problemas. Que a gente não pode fugir dos problemas, mas a gente também não pode lutar sozinho, com as nossas próprias forças, sabe? Eu consigo isso. Mas sim que a gente tem que depender de Deus. De novo, a gente volta nisso, né? A força de Deus seja a nossa força, né? E você falou tudo, assim, né? Porque eu vejo Elias como depressivo. E Deus, ele não vê igual um homem vê, né? Até mesmo bipolar. Eu não sei como... Sim, imenso, de repente, Então, assim, eu não sei como... Eu não faço a mínima ideia como ele era, mas só de ver esse carinho que Jesus tinha, de falar com ele, de se mostrar com ele, sabe? E dar comidinha para ele. Falava pro corvo lá dar comidinha. Isso é graça. Isso é graça. Hoje a gente falou sobre a graça, né, Alice? A lição... a gente está falando sobre Elias, a lição da Escola Sabatina, e a gente falou sobre a graça. Eu perguntei para Alice o que é graça, né? E ela falou, mamãe, eu não sei dizer. E aí eu falei para ela, filha, se tem eu e você não peca e eu peco. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem merece morrer? Ela, você. Se eu e você pecamos, Jesus não peca. Quem merece morrer? Ela, a gente. Quem morreu? Jesus. Tem alguma coisa, né? E aí eu falei assim, e agora? Quem recebeu vida? Aí ela, a gente recebeu vida porque Jesus morreu. Eu falei, foi do quê? De graça. Então, a graça de Deus, ela nos alcança e ela não tem explicação. Só temos que aceitar. Você sabe que foi exatamente o que depois Elias fez. Ele não ficou parado. Ele, num determinado momento, ele se levantou, reagiu, secou tudo lá. Opa, vamos reagir. Mas você sabe que é interessante também que nem nós mesmos não nos conhecemos. Não, a gente não se conhece. A gente não se conhece, a gente não sabe o que é bom pra gente.
Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o que é bom pra gente, o que nos levanta, nos fortalece. Por isso a dependência. Kátia, a gente está acostumado com essa vida da terra. Com essa vida, com a nossa cultura, né? A gente está acostumado com rótulos, que eu tenho que ser de tal jeito, que eu tenho que ter o cabelo de tal jeito, que eu tenho que comer comida de tal jeito. A comida desse ano boa é a tapioca, do próximo ano é a batata doce. Gente, peraí, tá muito difícil viver. Não é verdade? Então, assim, que a gente dependa mais de Deus e procure saber o que Deus quer pra gente. Não o que as pessoas falam pra gente. Não o que as pessoas querem da gente, né? Elias aqui se mostrou o quê? Senhor Jesus, eu sou o último profeta. O que ele sabia da vida? Como que ele sabia que ele era o último profeta? Deus foi lá e falou pra ele, não, meu filho, você não é o último, não. Calma aí, você não sabe de tudo. Sabe? Então, esse é o nosso maior erro. De querer pegar a rédea da nossa vida e aí fazer igual Elias, tadinho. Tentar fazer as coisas do jeito dele e, levar o primeiro tombo e já, ficar em depressão. E aí chegou realmente, nós não queremos falar. Quando Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias começou a se justificar. Uhum. Eu fiz, eu faço, eu posso, eu sou, né? E ali Deus falou, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ou seja, né? Não é bem assim. E ali Deus fala com Elias, né? Que não era só Elias, não. Muitas vezes, Andy, Deus nos leva ao deserto para que a gente reconheça quem nós somos de verdade. Se recolha, né? Porque às vezes nós nos achamos demais. Ou, muitas vezes, existem pessoas que gostam de viver... sabe aquela pessoa, Rosinalva, que se coloca de coitado? Né? Você... a vida é assim, né? Sou tão provado. Isso, né? Tal. E às vezes Deus tem que dar um chacoalhão. Opa, peraí. Você é minha filha, você foi comprada pelo meu sangue, né? Peraí, olha para cima, né? Para de ficar dando mau testemunho, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Ou você é minha filha, olha o que você tá testemunhando de mim. Ou eu sou Deus na sua vida ou não sou. E foi o que aconteceu com Elias. O fato de Elias ter fugido no deserto, um profeta, Elias envergonhou ali o nome de Deus, né? Então Deus falou, Elias, espera aí, meu irmão, né? Olha para cima, eu sou o teu Deus. Existem 7.000 que também não se curvaram diante de Baal, que estão se movimentando. É por isso, Josi, que muitas vezes o deserto é permitido em nossa vida como uma proposta de resolver os nossos problemas. Aqui fala que se deixamos Deus agir no nosso tempo no deserto, saímos restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. É isso aí. Quem passa num deserto sem ter mudança na sua vida? É real. Mas sempre tem, a gente tem que deixar alguma carga. Isso, mas isso não quer dizer que não haverá mais desertos. Podem haver mais desertos, mas você vai sair mais forte de cada um deles, não é verdade? Né? Até a volta de Jesus a gente vai estar passando por vários desertos, mas é isso que vai preparar a gente, né, para a volta dele. Já que a gente está num contexto aí de doença, de pandemia, cada vez que você pega alguma doença, alguma gripe, alguma coisa, você cria mais anticorpos, né? É assim que funciona também. A gente vai criando anticorpos aí contra o pecado. E é por isso que nós entramos no último tópico do nosso bate-papo. Isaac Mendonça, o deserto, além de nos levar a dependermos de Deus, descobrir o que é essencial, vencer a tentação, resolver nossos problemas, ele tem uma proposta de promover na gente esperança. E é isso que Deus nessa noite quer trazer a você, trazer a mim. Esperança. E Números 14, 6-9, o que diz lá, Isaac? Por favor. Diz assim: 2 homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor,
e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Deus seja louvado por isso, Ismael. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, 2 camaradas jamais deixaram de confiar, jamais deixaram de ter esperança no cuidado, na proteção desse Deus maravilhoso. Se mantiveram fiel durante todo esse tempo e não desistiram. Foi fácil? Jamais. Com certeza não. Mas eles sabiam em quem eles criam. E eles jamais se esqueceram, irmã Sônia, de quem eles eram e naquilo que Deus os tornou. Amém. E é interessante que 12 foram para o deserto, né? 10 não aprenderam a lição e 2 aprenderam. Então, cada um tem o seu deserto, mas você tem que aprender com esse deserto. Coisas positivas para a sua vida, né? E bacana, Andy, tá quietinha hoje. A verdadeira esperança não morre do deserto, Andy. O que você pode falar sobre isso para os nossos amigos? Lembrando que a esperança é Jesus. A verdadeira esperança não morre do deserto. Por mais difícil que esteja o momento do nosso ouvinte. Né? O que nós podemos falar para eles nessa noite em relação a esse Jesus maravilhoso? Conta um pouquinho aí, a Andy, ela se apaixonou por Jesus assim mais ou menos um ano, né? Ela já tinha tido um flerte ali com Jesus no passado, mas por fim ela achou que não valia a pena, mas Jesus não desistiu da Andy. E em meio ao seu deserto afetivo, emocional, financeiro, o olhar de Jesus a alcançou novamente. E aí, Andy? Então, Vaz, eu tava pensando aqui, né, que... Fala pra eles lá, ó. Que o deserto, ele é de certa forma positivo, né? Porque são as dificuldades que fazem a gente aprender. Na verdade, quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, a gente não aprende. A gente não tem o que aprender com as coisas boas. A gente só vive aquilo. E com as dificuldades, não. A gente tem de procurar algo para absorver. Como foi que você conheceu a Jesus? Então, um amigo meu, né, os pais dele faleceram e ele ficou órfão, junto com a irmã mais nova. Qual a idade dele? Ou seja, no meio da dificuldade... Qual a idade dele? 15 anos. E aí, no meio da dificuldade, do deserto que ele estava passando, ele encontrou Jesus. E eu fui a primeira pessoa que ele lembrou de mostrar, né, a salvação. E eu fiquei maravilhada, porque eu vi nele uma diferença. Eu vi nele que o luto já não estava ali. E sendo um momento tão difícil para ele, eu não conseguia entender como que ele ainda tinha esperança. E é isso que conhecer a Jesus deve trazer pra gente, né? A esperança. Frutos do deserto aí, Vaso. É verdade, fruto do deserto. Então, por isso que o deserto, de certa forma, ele é positivo, né? Porque só assim a gente consegue aprender a ver realmente Jesus, a ver que a gente não é nada e que a gente tem que depender totalmente dele, de todas as nossas dificuldades, colocar nas mãos dele, porque é ele que vai solucionar. Gente, o cristão, ele não pode ver murmurando. Não pode ver murmurando, né? O Jean até falou isso. Gente, se tá difícil, não fica falando aos 4 cantos que tá acontecendo isso. Ai, meu Deus, ó céus, ó vida. Vai pro teu quarto, se ajoelha e clama a Deus. Porque as pessoas, elas não vão poder fazer nada. E sim, Deus que vai poder fazer alguma coisa. Deus sim vai poder tocar em alguém, em alguma vida para poder te ajudar. Só Deus vai poder prover alguma coisa. Imagina se Paulo e Silas ficassem se lamentando ali na prisão. Imagina. Nada ia acontecer. É engraçado. Eles optaram por você louvar. vê o que o deserto pode prover? Salvação na vida das outras pessoas. Olha isso. Paulo e Silas, o que aconteceu depois? O que aconteceu depois quando tudo caiu? Os presos se converteram. O próprio carcereiro se converteu. Os pais do amigo da Andy morreram. Ela não entendia o porquê que ele, em meio de tudo isso, ele ainda conseguia sorrir. Olha onde o deserto do menino levou. Levou até a casa da Andy para ela ficar
sabendo dessa maravilhosa graça. Eu tenho um testemunho também, não meu, mas de uma amiga minha, enfermeira da UTI neonatal, Santa Casa. Agora, com essa questão de pandemia, ela primeiro perdeu a mãe e depois ela perdeu o pai por Covid, um período assim de uma semana e pouco para outra. Ela tinha todas as razões do mundo para viver uma vida de angústia, de tristeza. Ela se culpava, ela falava assim: meu Deus, será que foi eu que levei essa doença maldita para dentro de casa? Porque ela trabalha lá, né? Mas não, gente. Quando eu estava de férias quando isso aconteceu. Quando eu voltei, eu perguntei para ela: e aí, seus pais? Porque eu estava orando, né, pelos pais dela. E eu fiquei depois, ainda que eu saí de férias, eu voltei um tempo, aí voltei e fiquei afastada novamente. E quando eu encontrei ela, perguntei: e seus pais? Ela falou: infelizmente eles faleceram. Eu falei: me desculpa, né? Faleceu os dois? Ela falou: faleceu, mas eu sei, eu tenho certeza que eles estão bem guardados. Eles estão num lugar melhor, eles estão bem. E isso me conforta. E ela, hoje em dia, você vê, ela ri, ela brinca, ela acolhe as crianças, aquelas mãezinhas que têm os problemas delas. É uma mulher, assim, de ouro. Ela poderia estar presa no deserto dela, mas ela decidiu confiar em Deus. E é disso que nós estamos falando nesse último tópico, de confiança, né? Porque esses dois rapazes, eles tiveram confiança em Deus, Josué e Caleb. Então, assim, eles acreditaram durante 40 anos que Deus era fiel na vida deles. Então, eu acho que era isso, era mais isso, né? A fé. A fé, porque já tinha sido profetizado que Canaã seria deles. E aí, de repente, vem um montão de... Vem 10 homens falando: não, pelo amor de Deus, a gente vai morrer naquele lugar. Gente, não tiveram fé. E aí Josué e Caleb, com a fé que eles tinham: não, nós vamos ir para lá sim. Lá tem gigantes, ok, agora vai ter a gente que é pequenininho, entendeu? E a gente é pequenininho, aí agora vai ter variedade. O bom é que lá vai ter um montão de fruta. Uma fruta vai dar pra gente comer a semana inteira, a uva do tamanho do... Então, ele viu no deserto, a parte boa. Um irmãozinho aqui, a gente estava limpando a igreja, um irmãozinho falou assim: nossa, tem umas provações boas, né? Aí a gente olhou assim pra cara do outro. Gente, realmente tem umas provações boas? Você tem que começar... A gente não enxerga na hora. Exatamente. Depois lá na frente falou assim: olha, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui. Eu não teria feito essa escolha. Então, a gente precisa tirar lições de tudo que a gente vive. De tudo, seja da coisa ruim, da coisa boa, mas hoje a gente está falando do deserto. Camila, o meu verso preferido é aquele: todas as coisas contribuem para o bem. Todas. Essa palavra todas, ela engloba as ruins e as boas, né? E às vezes a gente não entende, mas as ruins também contribuem para o seu bem, né? Tudo na sua vida tem coisas que podem trazer pontos positivos para a sua vida. Exatamente. Basta o seu olhar, como você vai encarar aquilo. Esses dois encararam de um modo diferente. E com isso eles foram em frente. E os outros foram para trás. Eles tiveram esperança, né? Tiveram esperança. Por quê? Porque eles confiaram na promessa de Deus. E hoje a gente está vivendo um mundo totalmente incerto, gente. E com é essa só com pandemia, a esperança que a gente consegue passar por isso. Eu não sei como que... Né? É só que a gente já tem um spoiler na Bíblia. E aqui né? A gente já sabe que tudo vai dar certo. O último parágrafo do nosso estudo, para a gente já finalizar com o Ismael, nosso técnico, já está dizendo que o horário diz assim: a verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus, lembrando, irmã Sônia, de todas as coisas que Ele já fez no passado. Então, quando eu olho para o passado e vejo aquilo que Deus fez na minha vida, não há o que temer, né? Na hora mais difícil, quando não vemos a saída, é aí que nós descobrimos, Andy, se realmente nós cremos em Deus. É na hora que a coisa aperta, na hora que a chapa esquenta, que aí que mostra quem é, quem não é. No que ou em que está fundamentada a nossa fé.
Deus vai nos ajudar a sair do deserto, rumo à vitória. E quando você, quando eu, quando nós tivermos saído do deserto que hoje nos assola, creia, a minha esperança, a sua esperança estará muito mais firme Amém. Amém. no Deus da esperança. Amém. É aquela hino, né? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso, né? E aí, irmã Sônia? Forte, hein? O deserto, ele nos dá a oportunidade da gente consertar muita coisa. Uma fé meia boca, um relacionamento meia boca, uma profissão meia boca, enfim. É a nossa chance de ajustar o que é necessário, desde que eu esteja disposto a permitir que Deus me ajude, né? Ou o deserto pode ser assim o meu lugar onde eu vou perecer, onde eu vou secar. Não tem meio termo, né, Sônia? Exatamente. Não tem meio termo. Exatamente. Está você nessa noite disposto, disposta a vencer o deserto da sua vida? Sozinho você não consegue. Mas nessa noite, pela fé, Jesus Cristo está aí ao seu lado, batendo ao seu coração, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, não importa onde você esteja, dizendo a você: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, abra a porta do seu coração, porque eu quero habitar, morar, agir na sua vida. Amém. É isso aí, Vaso. Palavras finais. Vaso é bênção. A gente aprendeu muitas lições aí no deserto, e o que é legal é que a gente pode aprender passando pelo deserto e também vendo o deserto de outras pessoas, né? Você às vezes não precisa passar pelo deserto. Se observar o deserto de algumas pessoas, vai perceber que pode aprender alguma coisa. E a Rosana Araújo fala assim, ó: enquanto a busca não for do verdadeiro Deus de amor, ao sermos sacudidos, nós cairemos com facilidade nos nossos desertos. Mas Deus nos dá a sua graça e seu amor. Amém. É o que você falou, né? Está em suas mãos a decisão. O deserto é uma realidade. Isaac, o deserto é uma realidade, mas está em suas mãos, meu amigo, decidir como você quer passar por esse deserto, né? Sozinho, ofegante, calorento. Eu quero ter um encontro especial com Jesus. Que Oh, é a água da vida, glória não é a verdade, Deus, varão? seja louvado, né? É isso aí. É isso aí. Camila Bimbate, ore pra gente, por favor. Vamos orar então. Querido Jesus, nosso amado Deus, mais uma vez estamos aqui para te engrandecer por todas as coisas boas e até as coisas mais difíceis que nós temos passado ou estamos passando, Jesus. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor está à frente de tudo. E a gente sabe que o Senhor é o vencedor desse mundo. E se nós estamos contigo, nós também sairemos vencedores de todo o caos que nós estamos vivendo, Senhor. Seja conosco, Senhor Jesus. Seja com cada pessoa aqui na live, nós aqui presentes, cada telespectador também. Senhor Jesus, seja com cada pedido do coração deles, Pai. Algumas pessoas estão tristes pelo momento que estão vivendo, Senhor Jesus. Outras estão desoladas, outras sem esperança, Senhor Jesus. Que o Senhor seja a água da vida, que vai trazer vida, vai trazer esperança, vai ser tudo para eles, Senhor Jesus. Vai preencher o vazio, Senhor Jesus, que restou, Pai. Seja com a gente também, Pai. Amém. Nos fortaleça, nos carregue, nos capacite, Senhor Jesus, para mostrar, para sermos
Jesus, para outras pessoas, para que a gente faça a diferença na vida das outras pessoas, Senhor Jesus. Na vida de quem precisa de Ti, Pai. Que a gente possa amar o nosso próximo, que a gente possa estar disposto, Senhor Jesus, a colocarmos a nossa vida nas Suas mãos, Senhor Jesus, e o Senhor trabalhar do jeito que o Senhor quer. Mais uma vez entrego a minha vida nas Suas mãos, a vida da minha família. Entrego esse sábado maravilhoso nas Suas mãos também. Obrigado por ele, Pai. Hoje eu estou um pouquinho triste, o Senhor sabe o porquê, mas eu tenho certeza que tudo vai terminar bem. O Senhor está na frente. Nós te amamos e te louvamos por tudo. Amém. Amém, Jesus, amém. E aí, Vaso, quem tá conosco nessa noite aí, um abraço especial para esse pessoal aí maravilhoso. Bacana, Vaso. A Alice tá ali agitada, querendo ficar perto da mãe dela, porque quando chega esse horário, ela quer aparecer para dar aquele abraço também. Alice, a Luísa falou para você mandar um abraço para ela hoje, tá bom? Hoje você vai mandar um abraço para ela, tá bom? Rapidamente, agradecer a você que passou aqui com a gente. A Luísa Antonângelo, né? Que passou com a gente aqui. Oi, você vai falar agora? Espera. Deixa a Alice falar então, porque ela vai fazer a parte final aqui. Um abraço pra Ana Luísa. Beijo, um abraço. Mas pra mais alguém? Pra Lorena? Hã? Não sei se ela tá. Tem algum recado para dar? Ela gosta de aparecer aqui e falar também, viu, Josi? Em breve, participação de Alice aqui nas lives também. Tá crescendo cada dia mais rápido, né, Vaso? Em breve a Alice estará com a gente aqui também. Bom, agradecer a você que participou, a Rosinalva, a Judite, Rosa Mires, a Rosane Brás, todos que participaram com a gente aqui. No meu celular, tá sumindo o visual, acabou a minha bateria, Isaac. Mas quem que participou aqui, Isaac? Você lembra aí? Vê se você consegue ver aí na live. Aqui pra mim aparece a Rosinalva, participou. A Juju também ficou aqui acompanhando com a gente. A Digenilda apareceu aqui também. Digenilda, é verdade. O Ezequiel também apareceu aqui. A Rosa Mires. A Rosana Araújo também apareceu aqui. Rosane Braz, a Naísa também. O Rosimário Regis acompanhando a gente também. Vamos ver aqui. A Neuza, né? Também. Aí aqui pra cima já apertou. A Luísa Antonângelo. O meu tio Davi também acompanha a gente. A Andy, que tá aqui também na mesa. Oi, Soninha. Uma amiga nossa também, Aureci Bezerra. Um beijo, um abraço, irmã. Que legal. E no celular de vocês tem gente que acaba participando que a gente não tem acesso aqui. Mas um abraço a você que participou com a gente, que esteve com a gente até aqui. Alguns comentários aqui acabam sumindo, né? Vai tendo bastante comentário, eles vão sumindo um pouquinho. Mas que Deus possa abençoar a sua vida. Só lembrando que no próximo domingo nós teremos mais um encontro aqui com um tema maravilhoso do estudo Ouvindo a Voz de Deus, que é a verdade sobre a morte, né, Vaso? O que acontece com as pessoas que morrem? Tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente perdendo seus entes queridos aí devido à pandemia e outros problemas que estão acontecendo nesse mundo difícil. E aí, o que acontece? A pessoa vai pro céu, ela vai pro inferno, ela fica no purgatório. Qual que é a situação dela após a morte? É uma coisa que ninguém voltou para avisar, mas Jesus ressuscitou e tem coisas maravilhosas aí, promessas maravilhosas, né, Kátia? Pra gente aí na Palavra de Deus. Então não perca, no próximo domingo agora, às 20 horas, estaremos aqui com o nosso tema Ouvindo a Voz de Deus, a verdade sobre a morte. É isso aí, Isaac? Beleza, Varão? Tudo certo? Lembrando também que na próxima sexta-feira estaremos de novo aqui com a live das Varoas. Que Deus abençoe, boa noite, feliz sábado para todos e até domingo. Tchau, tchau.